Olá, meus alunos. Passando aqui para a gente estar discutindo o nosso tema de hoje. Hoje nós iremos trabalhar com a interpretação de mais um texto sobre jogos. E eu quero que vocês, primeiramente, leiam esse texto, tá? Ele está em 2 páginas. E aí, pode até pausar o vídeo aqui para ir logo em seguida para correção ou para fazer a atividade junto comigo, que é o que eu vou desenvolver hoje em sala de aula, certo? Aí a primeira questão é: que dica é oferecida para a exploração do território do game? Então, qual é a dica que o texto dá? A dica oferecida para a exploração de território do game é marcar os pontos considerados importantes ao longo do caminho do protagonista, porque o jogo não faz essa marcação automaticamente. Carimbos e ícones podem ser utilizados com esse fim. Então, claro que eu estou só falando, vocês podem simplificar essa resposta, de modo que responda o questionamento aí colocado. Aí vem a questão 2. Como é possível concluir que o autor do texto pressupõe que o leitor seja um conhecedor da franquia Zelda? Então, pela falta de contextualização, o autor utiliza os termos próprios ao jogo sem explicá-los, como o nome do protagonista ou de itens como Hoop e Strings. Questão 3. Pelo contexto, o que seria um Hoop? Reflita a respeito de sua função. Hoop seria uma espécie de moeda de troca, isto é, que é necessário para que o Link tenha mais dinheiro e, consequentemente, mais itens à sua disposição. Questão 4. Qual é a relação entre combate a longa distância e a dica de conseguir flechas gratuitas? Como o número de armas e armaduras do personagem ainda está defasado, uma estratégia para conseguir flechas é, durante o combate a longa distância, dificultar ser alvejado pelas flechas do inimigo. Estas vão cair no chão e assim, ao final do combate, o personagem poderá recolhê-las e conseguir mais armas, né? Então, a dica é essa aí. 5. No item cartografia do jogo, o autor do texto afirma que nem todos os pontos interessantes são marcados automaticamente no game. Para que isso ocorra, o jogador precisa fazer uma série de ações. Quais são elas? Então, o jogador deve primeiro apertar no controle para abrir a tela de mapa, em seguida apertar A para acessar sua coleção de stamps ou stamps, escolher um símbolo para fazer a marcação e pressionar novamente para confirmar a escolha. 6. Qual é a importância desse tipo de instrução? Possibilitar o jogador executar a dica oferecida. A instrução ensina detalhadamente as ações que o gamer deve realizar para fazer as marcações do mapa. Esse passo a passo é importante para quem é leigo no jogo. Vamos para outra página, a questão 7. A dica do inventário pode ser expressa corretamente por... Lá na última opção, selecione os itens encontrados ao longo da exploração do cenário do jogo. Descarte o que não for mais útil e mantenha somente o que for utilizar. 8. Reescreva os títulos das dicas, cartografia do jogo, flechas gratuitas, utilizando um verbo de modo a resumir o ponto principal da dica que será oferecida. Então, eu vou colocar aqui algumas sugestões, mas é pessoal, né? Faça marcações de pontos ao longo do mapa. Pode ser, marque os pontos importantes no mapa. Consiga flechas gratuitas com os inimigos. Pegue as flechas dos inimigos. Então, qualquer uma dessas opções aí estará correta, tá? Número 9. No item Visite a Shrines, o autor do texto dá dicas ao jogador de como habilitar pontos de viagem rápida. Que ação o jogador deve fazer para conseguir tal objetivo? Para habilitar pontos de viagem rápida, Link deve entrar nos screens e encontrar pelo caminho, tá? Screens que encontrar pelo caminho. Aí vem a 10.
Essa 10, como não tem linha, você pode só comentar aí do lado, tá? Você já acessou textos similares para conseguir entender um jogo, seja ele eletrônico ou não? Em caso afirmativo, você vai escrever aí, porque não tem como discutir com os colegas, certo? 11. Em sua opinião, esse texto é esclarecedor para alguém que quer dicas de como jogar Zelda? Essa é pessoal, né? Então, alguns podem dizer que sim, né? Dependendo do grau de intimidade sua com os jogos, né? Quem não gosta muito de jogos, provavelmente vai dizer que não, né? Mas aqueles que gostam, com certeza vai dizer que sim, correto? E aí você justifica. Finalizando essa parte, nós iremos estar trabalhando um pouquinho sobre o tema de hoje, consciência negra. O que eu quero que vocês façam? Um parágrafo aí no caderno de português mesmo, ou um texto, ou 15 linhas, no mínimo 10 linhas, tá? Abordando sobre esse assunto, né? Consciência negra. Quais os avanços, ou o que é? Pode fazer uma comparação entre o negro, como o negro era visto pela sociedade lá na década de 50, 60 e hoje, tá? Então eu quero que você faça realmente uma reflexão sobre essa data. Por que é importante debater esse tema? O preconceito é algo que foi abolido ou ele continua existindo, mesmo depois de abolida a escravidão? Então eu quero que vocês façam uma reflexão sobre isso, né? Porque se fez-se essa data, é porque alguma necessidade teve, tá? Então eu quero a reflexão sobre isso. Valeu, galerinha, e até a próxima.